Tempo do Por Estes Dias. Como já é habitual, fazemos todas as semanas uma viagem pela história com Joel Cleto. Joel, bem-vindo e bom ano, porque ainda não tínhamos estado juntos antes de mais. Vamos começar aqui com uma efeméride, até porque há 50 anos, no dia 7 de janeiro de 1976, uma bomba rebentou na cidade do Porto, mais concretamente na Cooperativa Árvore. É verdade. Bom ano também para ti, Obrigada, para os Joel. espectadores. Sim, esta semana vão-se assinalar, com efeito, os 50 anos sobre a explosão de uma bomba na cidade do Porto, ali no Passeio das Virtudes, e que destruiu de um modo significativo uma instituição que havia surgido anos antes ainda do 25 de Abril, uma instituição que, felizmente, continua aí a marcar o nosso panorama cultural e artístico, a Cooperativa Artística Árvore. Mas, então, porquê uma bomba nesta instituição, que, como podemos ver nesta notícia da época do Jornal Notícias, ficou significativamente destruído? A árvore estava instalada, como ainda hoje, num palacete histórico ali nas Virtudes. Bom, tem tudo a ver, obviamente, com o período conturbado, o período da Revolução do 25 de Abril de 1974. Como facilmente os telespectadores perceberão, a Revolução não acontece no dia 25 de Abril de 1974. No dia 25 de Abril de 1974 nós temos um movimento militar, assim digamos, dizer. o golpe de Estado, que vai alicerçar, impulsionar aquilo que depois vai ser a Revolução do 25 de Abril de 74, que vai se decorrer arrastar também ao longo meses, dos anos. Exatamente. Mas é assim em todo o lado. A Revolução Francesa não foi no dia da tomada da Bastilha. A Revolução Francesa foi todos os acontecimentos que se sucedem durante os meses e anos seguintes. Para dar outro exemplo, aqui em Portugal, a Revolução Liberal não é a 24 de agosto de 1820. Sim, a 24 de agosto de 1820 temos, enfim, o início de um processo que, em boa verdade, só vai culminar 14 anos depois, em 1834, quando definitivamente o regime liberal, assente numa Constituição e num Parlamento, triunfa no nosso país. Ora, os processos revolucionários, as profundas transformações das mentalidades, de um regime político, de facto não é num dia que isso acontece, portanto, há todo um processo. Aliás, os contemporâneos, eu sou contemporâneo, apesar de na altura ser ainda uma criança, os contemporâneos chamam a todo este período que se segue ao 25 de Abril, mesmo na altura se chamavam já o PREC, período revolucionário em curso. Ou seja, as pessoas tinham consciência que se vivia uma revolução, se vivia épocas de profundas transformações. E, portanto, o 25 de Abril de 74 vai ser, a Revolução do 25 de Abril de 74 vai ser marcada por muitas fases, obviamente com tensões, com contradições, com conflitos entre diversas fações que acabam por se confrontar neste período revolucionário, querendo impor, obviamente, uns aos outros as transformações que desejam para a sociedade. E por isso temos que entender que o 25 de Abril de 74 é também o 28 de setembro de 1974, é o 11 de março de 1975, é o 25 de novembro, que ainda há pouco tempo foi assinalado os 50 anos, o 25 de novembro de 1975. E muitos poderão pensar, bom, o PREC termina a 25 de novembro de 75. Não. Este processo revolucionário, até chegarmos a uma normalização, até às profundas transformações daquilo que é o nosso regime de hoje, vai se prolongar ainda durante muito tempo. Bom, começamos a ficar já a alguma distância, os historiadores já começam a conseguir, enfim, de uma forma mais apaixonada, analisar os acontecimentos da época. Distanciamento também. E muitos historiadores, enfim, colocam como ponto final do período revolucionário, claro que é uma data simbólica, 1982, quando o Conselho da Revolução se autodissolve, quando os militares entendem que já não faz sentido continuarem a ter um grande protagonismo no processo e recolhem aos quartéis. Ou seja, falamos aqui de um período de 8 anos. Sim, e até há quem considere que, em boa verdade, só termina em 1985, com a integração de Portugal na CEE, porque, de facto, uma das grandes transformações que decorrem do 25 de Abril de 74, é depois a integração portuguesa na Europa e, portanto, muito do nosso regime, enfim, decorre exatamente da nossa integração na então CE, hoje União Europeia. E, portanto, dito isto, Inês, é só para dizermos que, de facto, o PREC não termina em 75 e prova disso é que nós tínhamos vivido, antes de novembro de 75, tínhamos vivido o chamado
verão quente, que fica marcado por uma série de atentados bombistas desenvolvidos por forças da extrema-direita em torno do MDLP, forças de esquerda, mas que não terminam em 25 de novembro de 75. Ou seja, no outono de 1975 isso continua a acontecer, no inverno de 75 isso continua, de 75 não, de 76 isso continua a decorrer, e é nesse contexto que vamos perceber esta bomba, e em boa verdade, na primavera de 1976 ainda há pessoas a morrerem vítimas dos atentados bombistas da extrema-direita, o famoso Padre Max, que é assassinado por uma explosão, por uma bomba, em Vila Real, poucos dias antes das eleições as primeiras para a Assembleia da República, em abril de 76. Ora, e é nesse contexto que temos de perceber, então, esta bomba que explode no Porto. É talvez, em todo o talvez um momento mais... Na cidade do Porto houve grandes momentos de tensão, grandes manifestações, grandes confrontações, mas, enfim... Este naturalmente foi o mais marcado. Foi o mais marcado, pelo menos o mais mediático pela destruição da árvore. A árvore era uma instituição cultural, artística, mas na época está muito conotada com as forças mais à esquerda, com grandes nomes de intelectuais, escritores como Egídio Gonçalves, escultores como José Rodrigues, pintores como Armando Alves, arquitetos como Alcino Soutinho, e que posicionavam-se todos muito à esquerda, e a árvore acaba por, enfim, neste contexto, esta instituição acaba por, dada a sua conotação com as forças de esquerda, acaba por ser objeto deste atentado. E, portanto, agora que se passam 50 anos e, felizmente, vivemos numa democracia consolidada e assim esperemos que continue, vale a pena evocar também estes momentos de tensão. Não esquecermos a história. E não esquecer a história. E as consequências que muitas vezes, enfim, decorrem de atos extremistas. Vamos seguir, Joel. Esta semana festejamos aqui também o Dia de Reis, dia 6 de janeiro, e no Porto há aqui uma associação que está a assinalar esta data também de forma muito especial. Muito especial mesmo. E não é uma instituição qualquer, de facto não é uma associação qualquer, estamos a falar das históricas associações e das mais icónicas da cidade. Não é o Futebol Clube Porto, mas poderia ser, mas neste caso é o Clube Fenianos Portuense, o centenário Clube Fenianos Portuense, que de resto sintomaticamente, dado o seu prestígio, enfim, e ser uma instituição icónica da cidade, tem a sua sede no coração da cidade, ali junto ao edifício da Câmara Municipal, durante décadas, paredes meias com a histórica sede do Futebol Clube do Porto. Pois bem, neste Dia de Reis, o Clube de Fenianos vai inaugurar, nas suas instalações, um centro interpretativo aqui da uma Beira forma Baixa. de ligar à Beira Baixa. Exatamente, um centro de divulgação da Beira Baixa. E, aliás, a iniciativa tem este título muito sugestivo, aqui há Beira, o há de haver, mas ao mesmo tempo leva-nos por aqui à Beira, ou seja, aqui muito próximo, sim, aqui muito próximo, para quem vive no Porto ou na região, agora tem um espaço de divulgação da Beira Baixa no Clube Fenianos. Entre outras valências, este centro de interpretação, este centro de divulgação, vai, obviamente, valorizar as tradições, a memória, o património, o riquíssimo património da Beira Baixa. Entretanto, dá-se a circunstância do Dia de Reis ser, no calendário religioso ortodoxo, também a véspera de Natal. E nós temos importantes comunidades ortodoxas na cidade do Porto, fruto da grande migração que se registrou há anos de gente vinda do leste, da Rússia, da Ucrânia, da Moldávia e outros lugares. E então, neste Dia de Reis, que é também da véspera de Natal, nós vamos ter das janelas e das varandas do belíssimo edifício dos fenianos, vamos ter, por um lado, uma componente ligada à Beira Baixa, que são o grupo das adufeiras de Idanha Nova, tocando os adufos e cânticos tradicionais e cânticos ligados às cantigas dos reis desta época do ano. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter também o coro ucraniano Litá,
que vai também entoar cânticos relacionados, obviamente, com esta época de Natal e dos Reis. E dos Reis. Do Natal ortodoxo. Portanto, tudo isto... Vamos ter aqui um dois em um, podemos dizer, no dia 6 de janeiro. Durante a tarde deste Dia de Reis, e, portanto, é também um pretexto para irmos até à Baixa. E fica aqui a sugestão. E também, por estes dias, Joel, apesar de estarmos no novo ano, podemos continuar a visitar gratuitamente os museus e palácios nacionais. Pois, Inês, já falámos disso aqui pelo menos 2 vezes e eu vou avisando os telespectadores, vamos aproveitando. Para quem não, agora de repente não está a perceber o que é que estamos a falar, há já mais de um ano que o governo português flexibilizou o acesso aos museus e palácios nacionais. Flexibilizou neste sentido. Há já muito que era possível visitar gratuitamente os museus e palácios nacionais aos domingos, ou seja, durante a semana nós temos 52 domingos. Ora, o que o governo fez foi, as pessoas são livres de utilizar esses 52 dias, não exclusivamente em domingos. Se dá muito jeito, por exemplo, nas férias ou noutras alturas, pode, e portanto, inscreve-se no primeiro museu que vai visitar, fica lá na base de dados, e portanto, durante um ano, 52 vezes pode visitar gratuitamente museus e palácios. Porquê é que nós estamos aqui, já pela terceira vez, a falar disto? Porque, enfim, a União Europeia não aceitou muito bem esta diretiva do Estado português, porque, enfim, todos os cidadãos da União Europeia têm que ser tratados de igual forma. Bom, já por causa disso, o Estado português tinha dado aqui uma volta à lei e tinha dito que era gratuito, não era só para os portugueses, exatamente, era gratuito para os residentes em Portugal. Mesmo assim, a União Europeia continua a achar que há aqui uma discriminação positiva, sejam portugueses ou de outras nacionalidades, mas aqueles que residem em Portugal estão a ter um tratamento diferente em relação aos restantes cidadãos da União Europeia. Isto está em negociação, está em litígio e, por isso, olhem, é aproveitar 52 dias por ano para ir visitar os palácios e os museus nacionais espalhados um pouco por todo o país. E fica aqui também a lembrança para os telespectadores. Por falar em visitas ao património, a Rota do Românico recebeu mais um prémio internacional. Sim, é uma belíssima experiência de divulgação do património nacional, neste caso aqui muito em torno do norte e particularmente em torno de rios estruturantes aqui da região, reunindo de um modo exemplar o esforço de várias autarquias e de outras instituições na promoção do riquíssimo património ligado à Idade Média e particularmente à época românica, também por extensão ao gótico. A Rota do Românico já recebeu vários prémios, este é mais um que se vem juntar, mas é muito interessante porque é um prémio internacional que procura sublinhar, premiar enfim, experiências inovadoras na questão da sustentabilidade e na coesão do território. E portanto, são 15 experiências inspiradoras escolhidas em Espanha, em França, em Itália. Isto é um prémio relativamente ao sudoeste da Europa e onde este produto histórico e patrimonial é reconhecido como sendo fundamental ou é muito bom para a coesão do território. Porque, com efeito, como tu dizias, isto também tem a ver com visitas aos monumentos, mas por arrasto é uma visita ao território, ao consumo nos estabelecimentos de restauração, dos produtos tradicionais, sejam de artesanato, sejam gastronómicos, e, portanto, isto tem um impacto nada despiciente na economia local e na coesão territorial. Joel, e também aqui na cidade do Porto, ainda esta semana, no dia 9 de janeiro, a Casa da Música também tem aqui uma programação especial, podemos dizer, vai-nos brindar com a Festa das Raízes. E a Casa da Música está-nos a convidar, e sublinho convidar mesmo, porque a participação é gratuita. Portanto, no próximo dia 9, durante todo o dia, podemos nos deslocar gratuitamente à Casa da Música para esta Festa Raízes, como o próprio nome indica. Enfim, tem a ver com... Exatamente, eu disse Festa das Raízes, não é? Festa Raízes, exatamente. Na Casa da Música. Mas podia ser perfeitamente as raízes também, porque tem a ver com as nossas raízes culturais, as nossas raízes patrimoniais. Este ano já foi divulgado o plano para todo o ano da Casa da Música, a nova temporada da Casa da Música, e esta nova temporada da Casa da Música alicerça-se muito exatamente entre este diálogo entre o passado e a nossa contemporaneidade, e de como
a nossa contemporaneidade, de facto, só é perceptível, só faz, enfim, sentido se incluir o que está para trás. E esta Festa Raízes é o primeiro momento desta nova temporada e sublinho isso mesmo. E o que é que nós vamos ter? Vamos ter, de facto, durante o dia uma série de concertos, de apresentações, onde se procura, a partir de músicas e intervenções artísticas em torno da música, novas leituras para a nossa contemporaneidade e novas interpretações, mas sempre alicerçados nas raízes. E deixa-me aqui só distinguir, enfim, 2 ou 3 casos que nós vamos poder ver neste dia. Um deles é uma experiência muito interessante que se vem desenvolvendo nestes últimos anos na cidade do Porto, que são as pauliteiras da Scuola Mirandesa. E disse mesmo Scuola porque é em mirandês, e o mirandês é também uma língua oficial portuguesa. É verdade. E tem esta particularidade, é que não são os pauliteiros, são as pauliteiras. Elas vêm desenvolvendo, de facto, experiências muito interessantes e na valorização desta dança tradicional da região, das terras de Miranda, que são a dança dos paus. Mas, para além da Scuola de Miranda do Porto e com as suas pauliteiras, também o coletivo artístico Trigueirinha vai-se apresentar com um repertório tradicional e coreográfico inspirado em vários lugares da Península Ibérica, que não só em Portugal. Enfim, são várias as experiências, várias as atuações, os concertos que, enfim, mergulhando nas raízes tradicionais e na cultura musical do nosso território, vem reforçar esta contemporaneidade, este olhar sobre a música contemporânea, sem esquecer. Aliado às nossas raízes. Dia 9 de janeiro, num espaço também que já dispensa apresentações da cidade do Porto. Joel, já temos falado também aqui várias vezes por estes dias das comemorações do bicentenário de Camilo Castelo Branco, mas vais-nos falar agora aqui de um encerramento, digamos, com chave de ouro que vai acontecer em março. Em março. De 13 a 15. Estamos mesmo a fechar o bicentenário, porque Camilo Castelo Branco nasceu a 16 de março. Ou seja, a 16 de março já estaremos nos 201 anos de Camilo. Exatamente. E, portanto, 13 a 15 vamos ter em Vila Real, no Teatro Vila Real, de facto, como tu dizias, uma chave de ouro. O que é que foi? O que é que vamos ter? Uma ópera. Resulta de uma encomenda da CCDRN. A CCDRN foi uma das grandes promotoras das comemorações do bicentenário do grande escritor português e encomendou uma ópera com base no mais famoso romance de Camilo, que é Amor de Perdição. E, portanto, é uma leitura contemporânea, mas onde, enfim, aquilo que se debate no Amor de Perdição é de quem é que domina o amor, quem é que tem direito de impor as regras, quem é que decreta afinal o amor. É isso que está como pano de fundo desta reinterpretação do Amor de Perdição. Deixa-me só dizer que é com música do grande compositor Fernando Lapa e libreto da Eduarda Freitas e, portanto, vai ser apresentado durante esses 3 dias em Vila Real. Esperemos que depois entre em itinerância. Amor de Perdição, que, ainda de propósito, a Regi colocou-nos aqui esta belíssima imagem desta escultura de Camilo Castelo Branco. Que está na cidade do Porto. No sítio que se chama Lar de Perdição, porque Camilo escreve esse seu mais famoso romance, o mais famoso ultra-romântico romance em português, na cidade do Porto, durante aquele ano em que está preso na cadeia da relação. E é junto à cadeia que nós vemos esta estátua. Para terminar, Caminhos da História desta semana, o que é que nos trazes? Exatamente este lugar. Ou seja, esta estátua de Camilo está voltada para o Jardim da Cordoaria. E é sobre o Jardim da Cordoaria que nós vamos, no Jardim da Cordoaria, que vamos trilhar os caminhos da história desta semana. E os telespectadores terão que esperar para ver que histórias trazes do Jardim da Cordoaria. Joel, está tudo dito. Obrigada. Até à próxima semana. Obrigada. Até à próxima.